E agora queremos trazer para cá nosso analista estratégico sênior da Fox News, o general de 4 estrelas aposentado Jack Keane, que está conosco aqui no estúdio. General, aquela coletiva de imprensa notável, as táticas utilizadas, a enganação e o fato de que entramos perfeitamente, atingimos nossos alvos, como disse o secretário Hagel, parece que acertamos todos os alvos e objetivos pretendidos e ainda assim saímos sem que um único tiro fosse disparado contra nós. Sim. Bem, antes de tudo, precisamos... Parabéns às nossas tropas pela execução e a complexidade dessa operação é evidente. E também vamos elogiar o presidente dos Estados Unidos. Ele demonstrou uma enorme paciência estratégica ao tentar negociar com os iranianos para que eles desmantelassem seu programa nuclear. Mas, no fim das contas, tivemos que ajudar os israelenses a desmantelá-lo. Esses são os fatos concretos. Acho que a operação teve 4 características principais que contribuíram para seu sucesso. Uma delas foi a segurança operacional da missão. E isso é realmente difícil de manter em nossa sociedade aberta e democrática. E sabemos que as coisas tendem a vazar. Tudo vaza em Washington. E mesmo assim, todo mundo, sabe, nas últimas 1 ou 2 semanas, estava focado nessa operação. E ainda assim, não houve vazamento. A estratégia de engano ajudou consideravelmente nisso em relação ao míssil. Quero dizer, os aviões inicialmente voaram para o oeste, mas os aviões reais voaram para o leste em direção ao alvo. Acho que o presidente também contribuiu para a operação de engano quando disse: bem, vou tomar uma decisão em algumas semanas. A verdade é que essa decisão já havia sido tomada ou foi tomada muito próxima àquela declaração dele e todo mundo achava que ainda havia tempo. E então, como é característico das operações militares, quando vamos atrás de algo que temos que destruir, para garantir isso, usamos força esmagadora. E você viu isso. Quase todo mundo estava dizendo que 2 ou 3 desses MOPs seriam usados. 14. Sim. Várias aeronaves para lançar tudo isso e depois os mísseis adicionais e derrubar 3 alvos nos quais os israelenses queriam ajuda, não apenas um. E então o que foi enfatizado é a execução impecável e acho que o público conseguiu perceber a complexidade das operações militares. E eu realmente parabenizo o presidente por fornecer esses detalhes. E quero dizer a vocês o que vocês têm feito aqui no Fox and Friends Weekend, desde que isso começou, há cerca de 3 ou 4 horas, é realmente excepcional. Muito bem. Bem, obrigado, general. E tê-lo aqui é tão benéfico porque o senhor entende dessas questões. E acho que a verdadeira questão, general, é, ok, então quais são agora as implicações estratégicas desse ataque? Obviamente não recebemos muita avaliação de danos de batalha. O BDA, na coletiva do Pentágono, isso vai levar algum tempo, vamos descobrir isso. Mas, inicialmente, o que o senhor vê como as implicações estratégicas? Sim, essa é uma ótima pergunta. Sabe, na verdade, é uma oportunidade bastante significativa. Obviamente, a ameaça de armas nucleares serem usadas contra Israel, os Estados Unidos está, como o Irã ameaçou, ou a Europa, que claramente estaria ao alcance de seus mísseis balísticos, isso está praticamente fora de questão. A segunda coisa é, e isso é sério, não haverá uma corrida armamentista nuclear no Oriente Médio como resultado de o Irã adquirir uma arma nuclear, o que teria acontecido. Os árabes não vão dizer isso publicamente, mas eles estão aliviados com o que acabou de acontecer aqui. E a outra coisa é que estamos prestes a realmente acabar com o comportamento maligno e agressivo do Irã na região, Griff, que já existe há 45 anos. Claro. E você mencionou o assassinato de americanos desde 1983 até os 350 ataques que o Irã realizou contra bases do ZEWA no Iraque e na Síria durante os 4 anos do governo Biden, e em nenhum momento eles aceitaram a recomendação do general Kurila de atacar o Irã para impedir que isso acontecesse. Portanto, as implicações aqui são muito sérias em termos das oportunidades para paz e estabilidade. O Irã está isolado de uma forma que nunca vimos nesses 45 anos. Os proxies não os apoiaram em nada. Pense nisso. O Irã está acuado. A própria sobrevivência deles está em questão, tanto como regime quanto como organização militar, com a Guarda Revolucionária controlando os proxies e o apoio na região. Tudo isso está em jogo. Nenhum deles veio em seu auxílio. O Hezbollah foi organizado principalmente para defender o Irã contra um ataque de Israel.
bilhões de dólares gastos em 150 mil mísseis. Conversei com os israelenses e perguntei: o que está acontecendo com o Hezbollah? Por que eles não dispararam? Eles ainda têm mísseis? Sim. A resposta: eles têm. Senhor, eles ainda têm milhares de mísseis. Por que eles não atiraram? Ele disse: Senhor, a vontade deles está quebrada. Uau. E eles podem ver o que está acontecendo com o Irã. Por que arriscariam tudo agora? Os israelenses vão revidar quando acreditarem que o Irã está perto do fim. Você sabe. Isso é incrível. E então, o isolamento. Onde estão a Rússia e a China, Griff? Sim. Esse eixo foi formado, essas 4 nações, China, Rússia, Irã, Coreia do Norte. Onde eles estão? Eles não forneceram nenhuma assistência militar ao Irã, absolutamente nenhuma. Há uma grande oportunidade aqui para avançar e aproveitar isso em termos de paz e estabilidade na região. Bem, você mencionou a Rússia e a China. Você sabe, o Wall Street Journal publicou um editorial hoje cedo. Sr. Trump corresponde ao momento e está realmente falando sobre o retorno da capacidade de dissuasão americana. E você viu o maior exército que o mundo já conheceu em ação, de forma impecável, nas últimas 24 horas. Um líder global em termos de dissuasão? Sim, absolutamente. Sabe, quando o presidente Trump voltou ao cargo, a grande mudança geopolítica com a qual ele estava lidando e ainda está, é a aliança formada entre China, Rússia, Irã e Coreia do Norte para cooperar, porque eles viram uma oportunidade. Eles acreditavam que a liderança americana sob o ex-presidente era fraca e que poderiam se aproveitar dessa fraqueza. Não é por acaso que Putin entrou na Ucrânia. Não é por acaso que o Irã coloca todos os seus proxies em ação para, de uma vez por todas, atacar Israel e derrubar aquele país. E o presidente Xi está se preparando para a guerra, continua ameaçando com guerra. E durante aqueles 4 anos anteriores, a intimidação e a coerção por parte dele no Pacífico aumentaram dramaticamente. Esta operação, por si só, mesmo sendo limitada em termos do que estamos fazendo e certamente limitada em relação aos nossos objetivos geopolíticos aqui, não vamos invadir o Irã, não vamos ocupá-lo, certamente não vamos fazer nenhum tipo de construção de nação. Só queremos que eles parem e acho que vamos conseguir isso. Que mensagem isso envia para nossos aliados e parceiros ao redor do mundo? Certamente para os árabes da região, mas também para Taiwan, os europeus, etc., que estão assistindo a tudo isso. O que eles realmente estão vendo? Eles estão vendo o presidente dos Estados Unidos vir em auxílio de um parceiro e aliado que precisa da nossa ajuda e que está tendo sua própria existência ameaçada. E os Estados Unidos estão ao lado deles, tomaram uma atitude e usaram a força. O que é isso que está sendo visto. Nossos adversários veem, e você disse isso, o retorno da liderança global americana de uma forma que eles não podem mais tirar vantagem como vinham fazendo nos últimos 4 anos. E eles estavam se safando disso e todos nós vimos. Então este é um passo na direção certa. Não é completo nesse sentido, mas eles vão mudar suas avaliações como resultado disso. Acredito que quando o presidente Trump foi eleito, eles tiveram que repensar o que iria acontecer aqui em termos do que temos em pauta e quais são nossos objetivos. Agora eles precisam fazer uma nova avaliação com base no fato de que o presidente Trump usou a força para eliminar uma ameaça nuclear a Israel, à região, ao mundo em geral, e eles estão sob aviso por causa disso. Em aviso, general, deixe-me perguntar agora, enquanto esperamos para ver se o Irã vai atacar, se eles vão atingir uma de nossas bases, Al-Assad no Iraque, se vão atrás do Bahrein, o que o senhor antecipa que será a resposta? Nós não sabemos, então é uma escolha deles, mas estou confiante de que a mensagem foi entregue ao Irã de que estamos realizando um ataque aéreo limitado e pontual em apoio à operação de Israel. Nós não vamos entrar em guerra com vocês. Se vocês retaliaram contra nós e ferir pessoas em nossas bases ou nossas capacidades nessas bases, então você vai ter que lidar com consequências enormes como resultado dessa ação. Eu acredito, com base na situação do Irã, e eles estão tão acuados, a liderança militar deles foi decapitada, a liderança civil está escondida, enterrada no subsolo, e o impacto psicológico emocional que isso teria sobre essa pessoa em termos do que está acontecendo com eles
e do que estão acostumados a ter em sua vida cotidiana normal, vai cobrar seu preço. Acho que eles vão reconhecer que não podem se dar ao luxo de fazer o que as pessoas estão sugerindo, um ataque massivo aos Estados Unidos, o que resultaria em uma resposta nossa significativa e avassaladora. E isso colocaria a sobrevivência do regime deles em risco. Não no sentido de nós derrubarmos o regime, mas no sentido de eles ficarem tão politicamente enfraquecidos como resultado de tudo o que valorizam ser destruído, que as pessoas vão procurar oportunidades para tomar o controle desse regime. Bem, e óbvio que vimos o Irã responder depois que eliminamos Soleimani, então podemos esperar que talvez algo aconteça. Mas, sabe, eu vou te dizer, general, passei semanas, meses, nos últimos 4 anos em lugares como o setor de San Diego. Encontrei iranianos e sírios que falam inglês. Meu colega Bill Lujan e eu também encontramos. Agora estou conversando com algumas fontes do DHS preocupadas com, sabe, se há uma ameaça de uma célula ou alguém sendo ativado, ou até mesmo uma pessoa individualizada, motivada, tentando nos atacar aqui em casa. Sim, o FBI tem algumas preocupações em relação a isso e, obviamente, o senador Cotton, que é o chefe do Comitê de Inteligência do Senado, mencionou isso, então estou presumindo que essa ameaça é real. Mas também tenho muita confiança na nossa capacidade de contra-inteligência. Primeiro, o fato de eles reconhecerem que essa ameaça realmente existe significa que estão atentos a algo e o fato de terem revelado isso ao povo americano já é interessante por si só. Então, tenho confiança nesse sistema e espero que eles consigam evitar que algo assim aconteça. Acho que o cenário mais realista seria algum tipo de retaliação com mísseis por parte dos iranianos. E provavelmente podemos esperar por isso. Eu quero voltar um pouco a esse ponto porque, sabe, general, há muita discussão sobre isso. Existem questões e preocupações legítimas de que estamos sendo puxados para outra situação, lembrando o que aconteceu no Iraque e no Afeganistão. Mas me parece que, desta vez, a inteligência é clara e é contra um inimigo. Você está lidando com um inimigo que é, indiscutivelmente, o número 1. Um terrorista global, você sabe, um terrorista no mundo. E por isso eles têm gritado, como já destacamos, por 4 décadas e meia, morte à América e matar americanos. Mas agora temos a inteligência da AIEA, que saiu neste relatório de 31 de maio, onde pela primeira vez em 20 anos, os inspetores, ainda no Irã, sob o Tratado de Não Proliferação Nuclear, lembre-se, o JCPOA acabou, mas os inspetores disseram, com o conhecimento limitado que têm, que havia literalmente enriquecimento acontecendo até... Bem, aqui está o que eles dizem. Eles dizem, o fato de o Irã ser o único estado não nuclear do mundo que está produzindo e acumulando urânio enriquecido a 60% continua sendo uma preocupação séria. Para nossos espectadores, 20% é o que talvez seja necessário para a energia. 60% está a uma curta distância dos 90% de grau militar. E eles terminam o relatório assim: general, a menos e até que o Irã ajude a agência a resolver as questões pendentes, a agência não estará em posição de garantir que o programa nuclear do Irã seja exclusivamente pacífico. Parece que isso vai ser parte do que nos alertou sobre isso. Bem, eu acho que isso e também a inteligência de Israel. Acho que algumas das declarações que saíram dos nossos serviços de inteligência sobre eles não terem tomado uma decisão são absolutamente ridículas. Milímetros. Sabe, com base no fato de que eles também fariam, e eles estão há 2 semanas de conseguir montar urânio enriquecido suficiente para transformá-lo em uma arma. Bem, não é isso. Eles já não tomaram a decisão de fazer isso? Então, eu descarto totalmente a conclusão de que uma decisão ainda não foi tomada, porque se eles tomassem a decisão hoje, em 2 semanas eles teriam o que querem e a gente nem perceberia. Seria a mesma coisa que aconteceu na Coreia do Norte quando eles fizeram isso.
Voltando à questão da escalada, e eu sei que alguns dos seus colegas estão preocupados com isso, quando um presidente está considerando o que ele fez aqui hoje e sabe que o inimigo também tem poder de decisão e pode responder com uma escalada por causa disso. E então, nossos líderes apresentam ao presidente as opções que temos com base no tamanho, escala e impacto da escalada do inimigo. E nós temos opções e mostramos tudo isso para ele. E, obviamente, pode haver uma escalada gradual, que é a preocupação que as pessoas têm, mas é preciso fazer essa pergunta fundamental. Obama e Biden ficaram ambos paralisados pelo medo das consequências adversas, pelo medo da escalada e do que isso implicaria, e isso os paralisou. Este presidente não os paralisou, e o motivo é que ele faz a próxima pergunta quando o levam pela escalada. Bem, qual é o impacto de não fazermos nada? Me mostre. Qual é o impacto de não fazer nada? E é isso que te leva a superar o medo, que é uma experiência humana natural quando você está lidando com essas situações e é presidente dos Estados Unidos, tendo literalmente a vida de pessoas em risco dependendo da sua decisão aqui. Mas quando você faz essa pergunta e recebe a resposta e o perigo que isso representava para Israel, o perigo para o povo americano em geral, e o perigo para os europeus, nossos soldados estão de uniforme e esperamos que eles assumam riscos. Eles se apresentaram e colocaram suas vidas em risco para defender este país. Eles são uma população pequena que representa os fortes valores que temos e estamos pedindo que aceitem esse risco para que possamos proteger o povo americano e o Estado de Israel. E eles aceitarão esse risco de bom grado. E nossa gratidão e admiração por esses pilotos, esses marinheiros e todos que estão envolvidos nesta operação. General Jack Keane, perspicaz e ótimo, como sempre, por nos dar alguma perspectiva aqui. Obrigado. Ótimo, Griff.